Em 2018, eu estava desempregada. Fui desligada da empresa em julho de 2018. E eu comecei a frequentar eventos de network. Eu já tinha alguns contatos em São José, que era a cidade onde eu morava. Hoje eu moro em Caçapava. E eu comecei a frequentar lá porque lá eu tinha essa abertura. Então eu comecei a ir a alguns eventos. Eu tinha pouco dinheiro, então não dava para ir a muitos eventos ou a todos os eventos, porque o investimento ainda era alto. E eu comecei a falar, né, como consultora, como especialista em finanças, que essa é uma das minhas formações. Eu sou formada em administração, especialista em controladoria e análise de custos. Hoje, né, na época eu era só especialista em controladoria e finanças. E comecei a me posicionar dessa forma, comecei a desbravar esse mundo. Eu li livros, eu não tinha internet na minha casa. O que eu fazia? E olha que quando você está diante do teu propósito, tudo aparece para te desmotivar. Eu não tinha internet na minha casa. Na época eu não poderia colocar porque eu não teria como arcar com os custos de uma internet na minha casa. Eu ia todos os dias à biblioteca da cidade. Lá tem acesso gratuito. Então eu levava um pendrive e um caderno, né? Que eu acho que era esse caderno aqui mesmo, esse que eu compartilhei já no vídeo anterior. E lá eu passava, né, as horas que me permitiam ficar. Tinha dia que me deixavam ficar 2 horas, tinha dia que me deixavam ficar 3 horas. E da minha casa até a biblioteca são 3 quilômetros de caminhada. Para economizar, eu ia e voltava andando. Então pensa como eu me cansei pra caramba. Então eu saía cedinho, tipo 8h30, 9 horas da manhã, ia até a biblioteca, fazia todas as pesquisas daquele dia. Então eu ia pesquisando como vender consultoria, como fazer, como montar o escopo de consultoria, como atrair clientes, como cobrar pela consultoria, porque eu não tinha base nenhuma. Eu vinha da área financeira, mas eu era executora, eu não estava diante da gestão da minha própria empresa, que é muito diferente de estar diante da empresa de outra pessoa. Então eu pegava, fazia as anotações, eu salvava muito material, fiz muito arquivo em Word, salvava todo esse material no pendrive, vinha para casa, já mais ou menos no horário do almoço, chegava, tomava um banho, almoçava e eu sentava exatamente nesse canto aqui onde eu estou sentada. Eu abri o meu computador, eu já tinha um computador, que é o que me acompanha ainda até hoje. E aqui eu sentava e começava a ler, a estudar, a entender aquilo que acontecia. Eu tinha uma internet pré-paga no meu celular, então eu só conseguia falar via WhatsApp com as pessoas. E assim foi ao longo daqueles 6 meses. Até que no final desse mesmo ano eu consegui um dinheiro e coloquei internet aqui em casa. Na verdade, foi uma internet móvel para eu poder ir para todos os lugares com ele. E eu usava ele roteado no computador também. Aí eu não precisava fazer tanto sacrifício indo e vindo. Então, esse foi a primeira parte do início, de entender. E claro, eu recebi muita bênção de Deus, Deus me direcionou muito, eu orei muito para saber se esse era o caminho, porque não era aquele sonho assim, ter meu próprio negócio, como muitos de vocês têm. Eu fui levada pelas circunstâncias, pela dificuldade em que eu me encontrava. Né? Não vou entrar em detalhes para a gente não se prolongar muito, mas era uma situação muito, muito tensa. Uma hora eu vou compartilhar alguns registros que eu tenho da época. Né? A minha vestimenta era diferente, eu não tinha noção de muitas coisas. Mas quando eu recebi a resposta de Deus que era esse o caminho, eu enfrentei. E ali eu tomei a decisão, já no final de 2018, realmente de me posicionar. Eu já tinha cartão de visita, tudo mais, mas de me posicionar, porque eu já tinha tentado, mas tinha dado tudo errado, eu não tinha fechado nenhum contrato. Mas eu fui descobrindo ao longo dos anos que aquela estratégia estava toda errada. E aí eu vou te contar quando foi a primeira virada de chave que eu fiz, quando a empresa realmente começou.